E aí pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora que vocês estão vendo esse vídeo aí. Estou aqui no Espaço Sideral gravando esse vídeo, né? E faz mal tempo que eu não gravo nada pro canal, eu peço desculpas. É que tava passando por vários processos aí, entrando no mestrado e tudo mais. Eu de vez em quando eu postava alguma coisa no Insta, mas eu fiquei até sem tempo de postar coisa no Insta, né? Bom, sem mais delongas, eu vou direto pro meu vídeo. É um vídeo de um tema que eu gosto bastante, é um tema que eu queria falar há muito tempo, desde que eu estava idealizando esse canal. Eu vou diminuir aqui a minha cabeça para vocês focarem na minha apresentação aqui, né? Que não é tão luxuosa aqui, né? Então o que eu vou falar para vocês é sobre a origem do universo e relacionar um pouco isso com a tabela periódica e tudo mais. Eu espero que seja um vídeo que vai servir como aula também, né? Quem quiser usar aí como aula é nóis, não tem problema não. Mas é bem simples, tá? Então eu vou compartilhar aqui minha tela. E, bom, onde essa história toda começa? Estamos aqui, planeta Terra, né? Bom, essa história começa com um cara chamado Hubble, que estava observando as estrelas. Não que a observação de estrelas é um privilégio dele aí, né? Mas ele estava usando duas técnicas para medir duas coisas. Medir a distância entre as estrelas usando uma técnica chamada paralaxe, tudo bem? E medir a velocidade que as estrelas estão se afastando de você usando um negócio chamado efeito Doppler relativístico, ou efeito Doppler luminoso, você que sabe. Tudo bem? Gente, isso aqui é só um esquema básico, assim, né? Vocês viram que eu não desenho um Sol, né? Não desenho um sistema solar, e a distância entre as estrelas está muito, muito pequena, né? Não, não é essa a minha intenção. Deixa eu ver se está tudo bem aqui. Está tudo bem. Então, o que acontece? Ele começou a observar as estrelas e ele reparou uma coisa muito interessante. Essa estrela aqui, ela está se afastando da Terra. Essa estrela aqui também está se afastando da Terra. Essa aqui também. Essa aqui também. Essa aqui também. Todas as estrelas, todos os corpos que a gente observa no universo, como a maior parte são estrelas, então eu vou dizer estrelas, estão se afastando da gente. Você fala, eita meu, que bagulho estranho é esse? E mais, quanto mais distante está a estrela, então saca só essa estrela que está muito longe, ela está se afastando mais rápido ainda. Essa estrela aqui também, ó, mais rápido ainda. Aí você fica, eita meu. E aí, tipo, vem a dúvida, pô, por que esse negócio está se afastando? Será que as estrelas e os objetos galácticos têm terrafobia? Tá todo mundo fugindo da Terra porque sabe que aqui tem ser humano? Não, eu acho que é um pouco improvável, né? O lance é o seguinte: o que está se afastando, na verdade, não são bem os objetos. Na verdade, o que está se afastando é o espaço cujo qual o objeto está em cima. Existe um tecido aqui que o Einstein idealizou chamado tecido espaço-tempo, né? E essa estrela aqui, por exemplo, ela está em cima de um pedaço de tecido aqui e esse tecido está se esticando para fora. Tudo bem? Mesma coisa com essa estrela aqui que está se esticando para fora. Então, na verdade, não é que as estrelas têm movimento próprio, né? Que tipo, ela está se movimentando. Todas as estrelas, por acaso, estão se afastando da Terra, né? Não, não é isso. Na verdade, é o espaço que está se expandindo, tudo bem? Então todo o espaço aqui ele está em expansão e mais, esse espaço ele está em expansão acelerada, porque quanto mais longe esse troço tá, mais longe ele se estica, mais longe ele se distancia de você. Deu para entender, gente? Então, vamos lá. Conforme o tempo está passando, esse universo está em expansão. Agora, vamos rebobinar essa fita e vamos voltar no tempo. O que vai acontecer? Qual é a conclusão que você chega? A conclusão que dá para chegar é que se a gente vai voltando no tempo, vai chegar um momento que todo esse universo ele vai chegar num único ponto. E é nesse ponto inicial que a gente tem a origem do universo. Então eu vou desenhar aqui num outro lugar. Então imagina que eu juntei todo o espaço, né? E juntei daquele ponto que está desenhando, esse ponto preto que está aqui no meio, certo? Esse ponto é o espaço, todo o espaço em sua origem. Então pensa em todos os corpos que existem no universo, todas as estrelas, planetas, tudo que é matéria. Tudo que é matéria tá. Tudo que é matéria. Vixe, não foi? Por que não foi?
Tá. Tudo que é matéria tá aqui dentro, cara. Certo? Apertado. E como tá muito apertado, isso aqui é um sopão extremamente, sei lá, tá em formato RAR, sei lá, tá todo mundo apertado aí. Então, basicamente, o que tem é energia. Não tem espaço para ter matéria. Porque virou um sopão aí de um montão de coisa. Só que, agora, esse espaço aqui, o que vai acontecer com ele? Esse espaço aqui, ele vai expandir. Tudo bem? Essa expansão, tem gente que pensa que é como se fosse uma explosão. Né? Tanto que é daí que vem o nome Big Bang, né? Tipo, esse negócio explodiu e ele está crescendo, né? Só que o termo Big Bang, ele não é bem um termo científico, ele é um termo de divulgação criado por um radialista, se eu não me engano. O termo que a gente gosta de usar na astronomia, na ciência, é processo inflacionário, né? Ou sei lá, expansão do universo. Mas o lance é que esse negócio começou a inflacionar, né? Dá a impressão de que é uma explosão? Dá, mas não é bem uma explosão. O Big Bang, ele não é. Ó, isso é uma coisa muito importante. Você pode não entender nada dessa aula, desse vídeo. O Big Bang, ele não é uma explosão, ele é um evento, tudo bem? O que significa esse evento? É o evento que o universo começou a se expandir, tudo bem? E aí o que acontece? Toda a matéria que está aqui dentro, ela começa a se aconchegar, fala, opa, tô com espaço aqui, ela começa a se espalhar. Tudo bem? E quando eu estou falando matéria, é matéria no seu formato mais simples. Eu acho que basicamente, e agora é um negócio que eu estou puxando da memória, basicamente o que tem aí no meio são prótons, nêutrons e talvez alguns elétrons voadores aí. Aí você fala, por quê? Ó, eu vou desenhar aqui. Ó. O que tem aí nesse sopão aí que ele começa a ganhar espaço? Próton, que é uma carga positiva, por isso que eu estou desenhando aí de vermelho. Tudo bem? Nêutron, eu vou desenhar o nêutron de preto, que é a cor mais neutra. E um negócio que eu falo para quem tem aula comigo é que o nêutron ele é ligeiramente mais pesado do que o próton. E aí eu vou explicar já para vocês por quê. E aí o último cara que tem aqui é o... Deixa eu fazer um pouquinho maior. São os elétrons, tudo bem? Por que o nêutron ele é um pouco mais pesado? É porque esse nêutron aqui, quando você pega um nêutron, né, e deixa sozinho, sem ligar em nada, isso é uma coisa que eles perceberam, se eu não me engano, em aceleradores de partícula. Esse nêutron aqui, ele explode em duas coisas. Ele vai explodir em um elétron e um próton. Eu tenho que fazer um próton do mesmo tamanho que o outro. Perfeito. Tudo bem? Percebe que faz sentido essa ideia, porque o próton tem carga positiva e o elétron tem carga negativa. Quando você junta os dois, você tem algo neutro. Né? Um cara tem dinheiro e outro cara tem a dívida. Com o dinheiro você paga a dívida, você fica safe, você fica neutro. Tudo bem? Você não está nem endividado nem rico. Tudo bem? Tá. Então esse universo ele está expandindo, né? E aí tem um montão de praticamente prótons, eu chutaria alguns nêutrons. Esses nêutrons vão explodir e vão virar prótons e elétrons. Então eu acho que prótons e elétrons é basicamente o que tem aqui no meio desse sopão que começa a se espalhar. Tudo bem? E aí o que você vai ter? Eu vou desenhar aqui ficou bonito, mas eu vou apagar ele. E aí o que eu vou ter? Aquele primeiro eu não vou apagar porque ficou muito bonito. Quer dizer, falando que é muito bonito, é um pouco forte, né? Tá. E aí o que você tem aqui? Você vai ter um montão de poeira. Cadê o meu pincel? Você vai ter um montão de poeira espalhada aqui, certo? Eu vou fazer vários pipocos aqui, ó, aleatório, certo? Várias poeiras aqui espalhadas. Só que, por acaso, tem algumas poeiras que ficam mais próximas do que outras. Então, tem uma poeirinha aqui, tem uma outra poeirinha aqui, uma outra aqui, aqui. E essas poeiras aqui que estão mais próximas, elas começam a se juntar. Quando elas começam a se juntar, elas vão... e elas vão se juntando por quê? Por atração gravitacional. E aí elas vão ficando com mais massa e elas começam a atrair outras poeiras que estão próximas, que vão se aproximando. E aí você vai juntando essa poeira, que essa poeira no caso são prótons. E aí você tem vários prótons que estão se juntando. E aí você vai juntando aqui, juntando tudo isso aqui. Você vai virar um buligão de poeira junta.
E aí esse negócio vai dar a formação de uma coisa muito importante na galáxia, que são as estrelas. O que são estrelas? Estrela, ela, em sua formação, ela é um montão de poeirinha aqui que começa a se juntar. E aí, o que acontece? Temos aqui um próton, tudo bem? O próton sozinho, peraí que eu preciso de um negócio aqui. O próton sozinho, ele é o hidrogênio, tudo bem? Então a gente tem um elemento mais humilde, mais básico da tabela periódica, que é o hidrogênio. O que vai acontecer na estrela? Você vai ter aqui, deixa eu fazer um pouquinho maior. Você vai ter um próton com outro próton quando juntar, e ele vai passar por um processo que a gente chama de fusão nuclear. Esses dois prótons eles vão se juntar. Gente, eu estou pulando várias etapas, vários detalhes que não são importantes, mas de forma geral é isso. Você vai ter dois prótons que quando vão se juntar, eles vão virar o próximo elemento da tabela periódica, que agora tem dois prótons. Então pensa, antes eu tinha duas unidades de um próton, agora eu tenho uma unidade com dois prótons. Quem que é o próximo aqui? Bom, hidrogênio já não é mais. Quem é que tem dois prótons? O hélio. Então, nas estrelas vão acontecer um primeiro processo que a gente chama de fusão nuclear. E nessa fusão nuclear você está juntando dois prótons, dois hidrogênios e formando um hélio. Tudo bem? Certo? Então, tipo, deixa eu simbolizar isso aqui com uma forma mais... Não, eu quero aqui. Então eu peguei essas duas coisas aqui, juntei e transformei nisso aqui, tudo bem? Eu estou pegando dois hidrogênios, certo? E estou transformando em um hélio, ok? E nesse processo aqui é um processo que libera muita energia. Muita energia, certo? Isso explica o funcionamento do Sol. O nosso Sol aqui, nesse exato momento, ele está fazendo isso, certo? Ele está juntando aqui vários prótons, formando o hélio, e esse hélio produzido aqui vai produzir muita energia. É daí que vem a energia do Sol. E é uma energia muito importante para a gente, né? Porque você já parou para pensar que toda a nossa energia ela vem do Sol? Porque saca só, tu provavelmente come vegetais, eu imagino que, né, é saudável comer vegetais. Ah, não, professor, eu só gosto de comer carne. Tudo bem, mas a carne que você está comendo, sei lá, um boi, o boi comeu grama, né? Comeu algum vegetal. Esse vegetal ele passa por um processo chamado fotossíntese. Ele pega luz e utiliza para poder produzir o alimento próprio dela, a glicose, né? E aí parte dessa energia produzida é passada para o boi quando o boi se alimenta desse vegetal. Tudo bem? Então, tipo, a carne que você está comendo, ela vem de um vegetal que precisou de luz solar, logo ela está vindo do sol. Tudo bem? Então toda essa energia está saindo aqui dessa estrela. Ok? Tá. Quando a estrela ela é pequenininha, esse aqui é o único processo que acontece, tudo bem? Se ela tem pouquíssima massa, isso nem chega a acontecer. Isso só acontece por uma pressão gravitacional que obriga esses dois hidrogênios a se juntarem, tudo bem? Mas isso precisa de uma massa mínima para isso. Uma estrela que nem a nossa, que nem o Sol, se eu não me engano, ele vai virar uma gigante vermelha, porque vai chegar um momento que todo o hidrogênio que tá aqui vai virar hélio. E aí esse processo acaba. Agora, se você tem uma estrela maior, aí você tem o preparo de outras partículas mais pesadas, tudo bem? E é aí que a gente vai descobrindo outros elementos que estão na nossa tabela periódica. Vou dar um exemplo aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui o... seria legal eu fazer um desenho, não vou conseguir, mas imagina que eu tenho aqui, ó, uma outra estrela muito maior do que essa, mais pesada, certo? Ela vai cozinhar várias coisas pra gente, tudo bem? Vários elementos na tabela periódica. Tá. O que você vai ter aqui? Você vai ter dois prótons, tudo bem? Gente, eu estou ignorando que tem nêutrons aí no meio também. É porque eu só quero fazer a contagem de prótons para vocês perceberem outros elementos da tabela periódica. Você vai ter o seguinte, você vai ter dois prótons,
Aqui, ó. Formou um hélio aqui. Tudo bem? Aí tem um outro hélio aqui, né? Imagina que eu estou dando um zoom. Imagina que eu estou dando um zoom da reação. Ah, não queria essa cor. Imagina que eu estou dando um zoom da reação química que está acontecendo aqui, certo? O que você vai ter? Você vai ter 2 prótons, e aí você vai ter outros 2 prótons, e depois outros 2 prótons. Você tem um triozinho de 2 prótons, tudo bem? Ó, lembrando, 2 prótons é o hélio, certo? Agora eu tenho 2 prótons de um hélio, 2 prótons de um hélio, e outros 2 prótons de um hélio, tudo bem? Eles vão se juntar. Nesse caso aqui eu vou ter 6 prótons. Quando eu tenho 6 prótons, eu vou ter esse elemento aqui, ó. Carbono. Cara, o carbono é o elemento mais importante pra gente. Cara, tudo do qual a gente é feito vai carbono no meio. Tudo bem? Nas suas células, nos seus tecidos, seus órgãos, sei lá, tudo. Tudo tem carbono no meio. Tanto que existe um capítulo da química gigantesco dedicado só para estudar a química do carbono, que é a química orgânica. Tudo bem? Então é um carbono. É um átomo muito importante, porque ele também consegue fazer 4 ligações. Imagina que você, sei lá, está construindo alguma coisa de Lego. Aí você tem peças que fazem uma ligação. Pô, não dá para fazer muita coisa com isso. Agora, se você tem uma peça que ela consegue fazer 4 encaixes, pô, é uma peça legal, dá para construir coisa pra caramba com isso. Então é por isso que o carbono é o átomo da vida. Tipo, ele é muito importante pra gente, tudo bem? Então, no meio desse processo aqui que eu pego 3 pares de prótons, eu vou juntar isso aqui e fazer um átomo que na sua composição aqui tem 6 prótons, que aí é um carbono, que é um átomo extremamente importante. Tudo bem, gente? Então tá aqui. Ai, cara, errei na cor. Beleza? Tá. Se essa estrela tiver até tal massa, até determinada massa, esse processo acontece. Não é um processo que acontece com o Sol, por exemplo. Tudo bem? Aí, beleza. Vamos supor que, dependendo da massa dessa estrela, isso para e aí essa estrela vai virar um diamante gigante, assim, né? Mas vamos supor que ela tenha mais massa ainda. Então eu vou ter aqui... deixa eu desenhar aqui. Tem uma estrela muito maior, certo? Com muito mais coisas. E aí essa estrela, ela conseguiu produzir carbono já. E aí ela vai produzir uma das últimas coisas que é possível produzir dentro de uma estrela. O que acontece? Essa parte aqui eu não lembro muito bem os detalhes, mas é só para vocês entenderem a essência da ideia. Que é o seguinte, imagina que eu dou um look no núcleo do que está acontecendo aqui, certo? Eu vou ter alguns carbonos, eu já vou desenhar aqui, eu tenho alguns carbonos aqui, e esses carbonos estão sendo espremidos por atração gravitacional, porque esse troço é pesado pra caramba, certo? Eu não lembro quantos carbonos necessariamente, mas quando esses carbonos começam a ser espremidos, os seus prótons vão se juntar e vão formar um novo núcleo. Aliás, é por isso que se chama reação nuclear, porque você está mudando o núcleo do átomo. Tudo bem? Você está juntando esses carbonos aqui, e aí um dos últimos elementos a serem formados dentro da estrela é o ferro. Cadê o ferrinho aqui? Ferro. Cadê o ferro? Perdi. Quem achar o ferro primeiro... Ah, não. Ferro 56, não é, gente? Não, aqui... Ferro... Ixi, nossa, eu... Qual que era o número atômico do ferro? Tá aqui perto. Nossa, 26, mosquei. Tudo bem? Então, você começa a ter a formação de ferro, certo? É uma das coisas mais pesadas que você consegue gerar no núcleo de uma estrela. Tudo bem? Aí você fala, pô, tudo bem, tô formando ferro. Você falou pra mim que tudo é formado a partir das estrelas. Formei o ferro. Até o cobalto até vai,
Eu lembro disso na minha aula de física moderna. Eu lembro que o professor falou sobre isso. Tá, só que, pô, a gente está aqui no começo da tabela periódica. Como é que você forma outros elementos, como por exemplo o urânio? Cadê o urânio aqui? Urânio. Tá, depois eu procuro o urânio, mas está aqui no meio. Gente, como que eu formo isso aqui se essa minha estrela ela começa a formar até o ferro? Como que, tipo, do ferro eu tenho elementos mais pesados? O que vai acontecer? Quando você tem uma estrela extremamente pesada, ela vai passar por um processo, uma explosão, que a gente chama de supernova. Então o que acontece? Seria bom eu anotar isso aqui de alguma forma, né? Então deixa eu colocar aqui. Ó. Supernova. Tudo bem? Eu acho que é tudo junto. Tá. O que acontece? Essa estrela aqui, ela vai explodir. Aliás, deixa eu mostrar para vocês o raio-x dessa estrela. Eu peguei um site aqui da Federal de Minas Gerais e é mais ou menos isso que acontece com a estrela. Na sua camada mais externa, você tem o hidrogênio, que é o átomo mais humilde que tem. Na camada um pouco mais interna, você tem um próximo elemento da tabela periódica, que é o hélio. Aí depois você tem a formação de carbono, que eu falei para vocês como ele é formado, e também um oxigênio. E aí você vai ter elementos mais pesados até chegar no ferro. O que acontece? Na supernova acontece uma explosão extremamente violenta. E aí esse montão de matéria aqui, ele começa a voar. Deixa eu usar o... Seria legal aqui... Tá, esse aqui fica isso. Esse montão de matéria começa a voar. Tudo bem? E aí você tem um montão de poeira. Só que, no caso agora, você tem átomos muito bem formados dentro das estrelas que começam a voar. Tudo bem? Imagina que você tem um átomo de ferro aqui voando. Tudo bem? E aí, por acaso, essa estrela aqui, ela soltou um átomo de ferro aqui voando. E aí, por acaso, esses dois átomos de ferro aqui, ó, eles colidem. E aí eles vão se transformar num... Né, vamos pegar aqui o número de prótons deles e ver o que acontece na tabela periódica. Claro que é uma estimativa. Ó, 26 com 26 de um com 26 de outro dá 52. 52 vamos supor que é telúrio, sei lá, que é um outro átomo. Que é muito próximo do iodo. Né? Que por sua vez pode virar aqui um bromo, um criptônio. Entendeu? Então, outros elementos... Muito próximo não, né? É que ele pode sofrer não uma perda parcial, né? Mas você tem átomos como tipo o iodo, aí você tem átomos como ouro, que são átomos pesados, mercúrio. Cadê o urânio? Eu não estou achando urânio. Achei, urânio. Ó, olha aqui o número atômico do urânio, é 92. Então, cara, teria que ter, tipo, sei lá, umas 5 colisões de ferro aqui no mínimo. Tô jogando assim, mais ou menos. Então é por isso que esses átomos aqui, mais pesados, eles são raros de você encontrar na natureza. Porque a chance de um ferro sair voando daqui e encontrar com outro ferro que está voando daqui, ela é baixa. Tudo bem? Tá, aí vem uma coisa que eu acho muito louca. Para pra pensar. Vamos pegar aqui o meu outro desenho aqui. A Terra. O núcleo da Terra é feito de ferro e níquel, vocês já ouviram falar disso, certo? Só que para formar ferro e níquel, isso é formado no meio do universo com uma sorte muito alta, cara. Então, vamos lá. Qual que é a idade do universo? O universo, ele tem... Nossa, eu cliquei no amarelo, mas não foi. O universo, ele tem... Deixa eu apagar isso aqui. Cerca de 14 bilhões de anos. Tudo bem? Então, tipo, todo esse processo que está acontecendo aqui que eu mostrei para vocês se iniciou há 14 bilhões de anos atrás. Tudo bem? E demorou. Até chegar aqui no ferro, vai uma cota. Demora. Pensa, o núcleo da nossa Terra é feito de ferro e níquel, que é um produto gerado por acidente no meio do espaço.
Para você comparar, a idade da Terra aqui é uma idade de, se eu não estiver errado, acho que pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, 5 bilhões de anos. Ó, o universo tem 14 bilhões de anos, a Terra tem 5 bilhões de anos. Tem uma diferença de 9 bilhões de anos. Cara, imagina. Eu não sei como fala isso, mas tipo, demorou muito tempo para você formar a Terra. Porque todos os ingredientes, né, imagina, o que é a Terra? A Terra ela tem um núcleo de carbono, de ferro e níquel. Você tem uma camada externa ali que, tipo, na natureza, que você tem carbono. Você tem uma atmosfera que tem bastante hidrogênio. Então, tipo, a receita para fazer a Terra requer todos esses ingredientes, vários elementos diferentes. Só que para você preparar esses ingredientes levou muito tempo. E esse processo todo dependeu da formação de estrelas. Tudo bem? E aí, dentro das estrelas, você tem o quê? O hidrogênio virando hélio, o hélio, o hélio virando carbono, o carbono virando ferro. Claro que você tem outros substratos. E aí, para você ter outros elementos mais pesados, isso aqui vai acontecer na cagada. É uma cagada astronômica. É isso, velho. Tipo, por isso que é muito difícil você encontrar planetas parecidos com a Terra. A estrela é fácil, porque a estrela é só um aglomerado de partícula de prótons. Isso é relativamente fácil de acontecer no universo. Agora, você ter a formação de um planeta como o da Terra é um processo que vai levar muito mais tempo. E ele é muito mais raro. Então, isso é até um dos motivos para você olhar para a sua existência e pensar no quão a gente tem sorte de estar aqui. Né? Então existe essa sorte. Agora eu vou viajar muito, gente. Existe essa sorte astronômica de formação, né, de todo esse aparato físico, toda essa Terra, né? E se você for pensar na vida, porque tá, imagina que eu tenho um outro planeta parecido com o da Terra. O que me garante que lá vai ter vida? Porque a vida em si, ela também tem a sua estatística, tem a sua cagada também. Porque, tipo, o que é. Como que de um ser vivo você tem vários seres vivos diferentes? É através de um processo chamado mutação genética, que é totalmente aleatório. É por isso que, tipo, você tem fósseis de animais antigos que foram evoluindo, né? Foram, tipo, sofrendo mutações. E às vezes você pega pela datação, é da ordem de 10 mil anos, 100 mil anos. Então, o processo de evolução da vida ele é lento também. Claro que ele não é tão lento quanto bilhões de anos, né, que é a escala astronômica. Mas é um processo bem demorado e bem sortido. É sorte. Então, sei lá, cara, quando eu estudei isso aqui pela primeira vez, isso aqui me deu uma crise existencial gigantesca. E é mais um motivo para a gente valorizar o nosso planeta. Porque nosso planeta ele é uma aleatoriedade, é uma raridade. Então, todos os elementos que estão aqui na tabela periódica, basicamente até o ferro aqui, né? Do ferro para trás foi. Acho que até o cobalto, perdão. Acho que até o níquel, se duvidar. Não sei. Vai ter que ler. Mas até aqui, mais ou menos, esses elementos de massa média são feitos nas estrelas. A partir daí, as estrelas não conseguem formar mais. E aí, os elementos mais pesados eles são formados no meio do universo. Tudo bem? Então, gente, é isso. A ideia desse vídeo é mais ou menos essa. Então, parabéns para nós por estar nesse planeta extremamente raro e vivos, né? Então, foi um prazer gravar esse vídeo. Obrigado a você que assistiu. E, bom, se você curtiu, compartilha aí com o pessoal, que ajuda bastante, beleza? Até mais, até a próxima.